Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Sou a professora Jessiclei e vamos estar trabalhando com a disciplina de História neste bimestre, na terceira etapa. A produção do conhecimento histórico. O conhecimento histórico é registrado, como vimos anteriormente, pelo historiador. O trabalho do historiador é interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda dos registros e vestígios que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo. Em história, há tempos de curta, média e longa duração. Um acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, um jogo de futebol, o lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra pública. Um acontecimento de média duração não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que viveram na mesma época. Por exemplo, hoje é comum ouvirmos falar na moda dos anos 80, da crise do Oriente Médio ou das últimas décadas. Então, quando falamos em média duração, as pessoas que estão vivendo agora vão ter conhecimento através da conversa com outras pessoas. Comumente hoje vemos sempre as pessoas fazendo festas, aniversários temáticos a partir da moda dos anos 70. Então é considerado um acontecimento de média duração. Já o acontecimento de longa duração, ele é revelado por meio do estudo histórico, porque não é possível ser percebido pelos contemporâneos. Por exemplo, os fatos ocorridos na Grécia Antiga ou no Egito Antigo e outros fatos que ocorreram em outras partes do mundo, eles já são possíveis a gente ter conhecimento depois de um tempo. Por exemplo, Alexandre Magno, o Grande, o rei da Macedônia, os acontecimentos dele, os feitos dele só foram possíveis a gente ter conhecimento porque eles foram registrados por outras pessoas. Foram acontecimentos de longa duração. A história estuda as mudanças ocorridas na sociedade. Aí nós podemos observar que alguns fatos eles ocorreram, algumas coisas foram criadas, e com o passar do tempo, as mudanças foram ocorrendo. Nós podemos observar aqui na imagem de dois automóveis totalmente diferentes, né? Por exemplo, aqui também as bicicletas. Se nós formos analisar a imagem, nós vamos perceber, né, a evolução que houve de 1810 até 2010. A gente pode observar que houve uma grande mudança nas bicicletas. A história estuda também as permanências. Então nós podemos observar aqui uma foto bem mais antiga da igreja de Santana, que é em Itaituba, e uma foto atual. Se nós observarmos de fato essa imagem, a gente vai perceber que o que houve apenas aqui foi a mudança na cor da igreja, né? Mas a estrutura, ela continua a mesma, tá? Observando bem direito, ela mantém as duas torres todas. O que a gente vê apenas foi a mudança na cor da igreja, ou seja, ela permanece com uma mesma estrutura. Todo vestígio deixado pelo ser humano é considerado uma fonte histórica. Então, nós podemos observar aqui na imagem documentos deixados aí, já apresenta uma imagem bem antiga, né, um aspecto bem antigo, e isso tornou-se uma fonte histórica. As fontes históricas, elas podem ser escritas, no caso, os jornais, as revistas, as cartas, são fontes históricas escritas. As fontes históricas visuais a gente considera são os quadros, as fotografias, tudo aquilo que nos traz a imagem daquilo que já ocorreu. As fontes históricas orais
elas podem ser consideradas aquelas conversas, né, que a gente considera as conversas com as pessoas de mais idade, uma conversa entre pai e filho, uma conversa entre um avô e uma avó, com os netos. Isso representa fontes históricas orais. Construindo a história com a ajuda de arqueólogos. Também é possível, nós vimos na aula anterior, que a história ela tem outras ciências que dão apoio a ela. E no caso, a arqueologia, ela sempre está lado a lado com a história, construindo esse saber histórico, esse conhecimento histórico. As pinturas rupestres também são consideradas fonte histórica, uma vez que elas nos trazem imagens daquilo que ocorreu quando a história ainda não era escrita, mas que o povo já fazia a história. Muito obrigada, nos vemos na próxima aula.